minha prima, hein, guri? Gente, vamos começar? Não, essa aqui. Vocês têm 20 minutinhos. Ai, não tinha filho. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Paulo Victor e Sérgio Alexandre, que com motivos particulares eu quero participar da sua apresentação. Fomos orientados pelo professor mestre Sá e professor mestre Medina Sul. O trabalho fala sobre a eficácia do trabalho proprioceptivo na prevenção de entorse tornozelo em atletas de futebol do sexo masculino. A escolha desse tema se deu em virtude do interesse de todos os componentes do grupo em dos assuntos presentes neste tema, que é o esporte, aqui sendo o futebol, e a prevenção, que é um tema que foi muito abordado pela maior parte dos professores desde o início da faculdade como um fator importante na nossa produção, já que hoje nós fisioterapeutas não somos apenas reabilitadores, mas também atuamos na promoção e prevenção da saúde. Bom, aqui tem alguns tópicos que nós julgamos importante destacar: o entorse e entorse tornozelo. Entorse é uma sobrecarga grave, laceração ou distensão dos tecidos móveis, podendo ser músculos, tendões, ligamentos ou cápsula articular, sendo muito comum utilizado para designar uma lesão ligamentar. Entorse, ele se classifica em 3 graus, sendo o grau 1 o mais leve, mais rápido da recuperação, e o grau 3 o mais grave e com a recuperação mais demorada. Entorse do tornozelo, segundo o Weiser, seu estudo em 2003, é uma das lesões musculoesqueléticas que mais acomete a população ativa. O seu mecanismo lesional mais comum é a flexão plantar, mas a inversão com uma intensidade além do normal, lesionando assim os ligamentos laterais, que são os mais comuns, o fibular anterior, o fibular posterior e o calcâneo fibular. Futebol, maior número de lesões desportivas, estudos realizados. Foi um levantamento feito por Pereira e seus colaboradores em 2009, que avaliou que cerca de 50% a 60% das lesões ocorridas no esporte naquele ano na Europa aconteceram no futebol. E trazendo para o nosso trabalho, um livro que fala sobre o tornozelo, um levantamento feito por Júnior e seus colaboradores em 2004, avaliou que durante a Copa do Mundo de 2002, as lesões que mais ocorreram foram lesões musculares de coxa, panturrilha, e lesões nas articulações de joelho e tornozelo. Júnior e seu estudo avaliou nas competições da FIFA, no período de 98 a 2001, nas Olimpíadas, que cerca de 17% das lesões ocorridas neste período foram no tornozelo. Definição de propriocepção. Segundo Glover e Powers, em 2003, a propriocepção é descrita como uma resposta, um feedback dos membros ao sistema nervoso central. E Glover acrescenta ainda essa definição como sendo uma conciliação do senso de posicionamento articular e sinestesia. Laskowski, ele acrescenta a essa definição uma visão mais ampla, que dá a essa descrição também um controle neuromuscular. Exercícios proprioceptivos, reabilitação e prevenção de lesões. Exercícios proprioceptivos, eles são largamente utilizados na reabilitação das lesões, sendo no futebol já utilizado na fase de retorno do atleta ao gramado. E na prevenção de lesões, não são muito utilizados ainda, apesar de haver um aumento do exercício na prevenção, mas há estudos que comprovam a sua eficácia, como o Dover, que afirmou que, além de a prática desse exercício, além de melhorar o senso de posicionamento articular, ele auxilia como não aparecimento de lesões. E Gaúcha, em 99, ele afirma que a prática regular destes exercícios auxilia na manutenção do equilíbrio. Metodologia: ensaio clínico randomizado com ações controladas. No ensaio clínico randomizado, nós escolhemos 24 atletas de forma aleatória e os sorteamos e dividimos em 2 grupos. Cada grupo com 12, sendo um grupo controle e o outro grupo intervenção. Com ações controladas, porque todos os atletas que sofreram a intervenção, eles estavam sob supervisão de ao menos um componente do grupo que os corrigia contra uma postura inadequada ou um exercício que possa estar fazendo de forma incorreta. Os sujeitos eram jogadores de futebol masculino da categoria de nível da América. Eram atletas federados ao clube, com a faixa etária de 16 a 17 anos, que qualificaria nessa categoria juvenil. De inclusão e exclusão, nós utilizamos apenas como critério de exclusão atletas que já teriam uma lesão prévia de tornozelo, já que McDougall, seu estudo em 2006,
ele afirmou que atletas que já sofreram lesões em tornozelo estão mais suscetíveis a sofrê-las novamente. Os materiais utilizados foram cone, balancinho, bolas, cama elástica, aparelho de equilíbrio e tudo. Procedimentos. Termo de consentimento livre esclarecido. Todos os atletas assinaram e levaram para seus responsáveis a assinarem, por se tratarem de menores de idade, e essa ficha de avaliação, que nós formulamos e utilizamos como critério de exclusão, já que questionávamos nessa ficha, entre outras coisas, o histórico de lesões do atleta. Circuito proprioceptivo, composto por 10 exercícios, é um circuito que nós montamos e procuramos simular ao máximo o número de situações iniciadas pelo atleta de campo, com movimentos dinâmicos e multidirecionais. Sessões de treinamento foram realizadas 30 sessões, com uma média de 2 por semana, acompanhando sempre a agenda de treinos do clube. Os parâmetros utilizados, além da comparação entre os grupos, nós vamos fazer o do clube, que o Paulinho vai falar melhor mais à frente. Aqui estão a tabela com os exercícios, tempo e modo de execução. Do lado direito, as oficinas, como nós nomeamos, e do lado esquerdo, como foi realizada cada oficina. Lembrando sempre que cada atleta passou 2 vezes por cada oficina e antes de entrarem para as oficinas, todos submetidos a uma sessão de alongamento. Oficina 1 era saltos para frente, 10 saltos em 15 metros sobre cones. Oficina 2, 10 saltos laterais, 15 metros sobre cones. A 3 eram saltos para frente, combinados com saltos laterais, 10 saltos alternados sobre cones por 10 metros. Oficina 4, piques sem mudança de direção, piques de 10 metros. Oficina 5, piques com mudança de direção, piques de 10 metros, realizar uma mudança de direção de acordo com o posicionamento dos cones. Oficina 6, piques na caixa de areia com saltos combinados, também em 10 metros. Oficina 7, exercício na cama elástica, saltos alternados, o atleta começava com os 2 pés na cama elástica e alternava depois o pé esquerdo, depois o pé direito, por 2 minutos. Oficina 8, exercício no balancinho, exercício de equilíbrio por 2 minutos. Oficina 9, exercício na tábua de equilíbrio, equilíbrio também 2 minutos. E a oficina 10, exercício de equilíbrio combinados com toque de bola, que ela fazia os exercícios de equilíbrio e alternava o toque de bola depois que a gente jogava para eles. Agora o Paulo vai dar continuidade na apresentação.